Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Uma coisa interessante aqui, irmãos. Quantas cabeças tinha a besta? Sete cabeças, sim. E uma dessas cabeças foi ferida como de morte. E deixa-me fazer aqui, vou tentar de novo, eu não consigo não fazer isso, irmãos. Ah, eu gosto muito dos recursos que nós temos, não é, a nível eh, do estudo bíblico, que lamentavelmente nós não usamos. Mas deixa-me aqui, vou colocar, vou tentar ver se consigo. Apocalipse 13, não é? Só para vos mostrar uma coisa muito interessante. Estamos no versículo 3. Ver se os irmãos de som conseguem ver, para não compartilhar a minha. Aparece aqui, sim. Pronto, aqui temos o texto em grego, usando Bíblia Hop, não é? Nós vamos lendo. Pastor, me ajuda com a tradução? Não, está mal. Está 13, desculpa. Eu sou. Sim, mas cada não está tradução, ou seja, Estava na passagem geral, sim. É 13, não é? Desculpa, vamos lá. Os irmãos de som conseguem ver o ecrã ali da televisão? Isso sempre me lembra uma sessão Claro. espírita, né? Alguém está ali? Estou escutando muito claro, estou vendo muito claro. Eu Muito claro. também. Ok, então vou ter que partilhar a janela. fazer isso. Tem que ser a tela, para só partilhar a janela, quando ela estiver ativa. É esse ali, não é? É carregar no azul. Pronto, conseguem ver? Agora? Agora sim. Sim, agora sim. Ok, agora sim. E uma das cabeças dela, deve ser da besta, Cabeça, vou para baixo. era como se tivesse sido tipo atacada ou ferida para a morte, ferida de forma mortal. Sim, e essa parte é interessante, não é? Lamentavelmente, as nossas traduções, não é? Quando falam disso aqui, e a sua chaga mortal, a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida 20, segundo 21 vai falar, não é? Também vi uma das suas cabeças como se estivesse ferida de morte. Lembram vocês algum texto no Apocalipse que usasse essa expressão similar? Tente lembrar essa palavra aqui, sim, que diz aqui, Spak Menem. Sim. E deixa-me mostrar outro texto. Agora sim, vamos a 5.
verso 6. Apocalipse 5 falava de quê? Então, queremos saber o que acontecia ali? Alguém me está chamando? Ah, ok. A visão do livro, né, do ser. Isso. Olha o que diz ali no versículo 6. Podes ler, por favor, pastor? E eu vi no meio do trono Sim. e das quatro criaturas viventes, ou dos seres viventes, e no meio dos anciãos, o cordeiro, como se tivesse sido ferido. É que introduzir para uma ideia diferente, é a mesma palavra. É a mesma palavra, mas com uma descendência é um bocadinho diferente, mas é a mesma palavra. Agora, a pergunta é por que João usa a mesma palavra? Isso aqui é interessante, não é? Voltamos a Apocalipse 13, não é? Também vi uma das suas cabeças como se estivesse ferida de morte, ou como ferida de morte, e a sua llaga mortal, o que aconteceu? Foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Sim. Ou seja, há uma, é como se João estivesse a tentar fazer um contraste, sim? E é interessante que essa cabeça ali, não é, imita aquilo que o cordeiro tinha passado, não é? Mas nós vamos ver um bocadinho mais uma coisa que tem a ver com essa comparação que João faz para mais para adiante, não é? Agora, uma dessas cabeças está a falar de quê ou de quem? Para isso precisamos voltar para Daniel. Deixa eu compartilhar aqui. Aham. Mas a ideia é que nós possamos estar a processar mesmo isso, não é? Deixa-me tentar recuperar aqui agora. Ok. Ah, Daniel capítulo 7, verso 7, não é? Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava os pés, os que sobejavam. Era diferente de todos os animais antes dele. Tinha, quanto tem a besta? Interessante, sim. Estando eu a observar, verso 8, os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Sim. Voltamos a Apocalipse 12. Não percam, por favor, Daniel, temos que ir fazendo um contraste. Verso 4. E todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Verso 5. O que diz? Autoridade uma boca que teria arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. E ali no versículo 8, Daniel 7, o que faz o chifre? Nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Está falando, será que do mesmo personagem? O que acham? Sim. Daniel 7 faz uma parênteses ali no versículo 9, não é? E volta no versículo 11, e diz: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser
queimado. Depois, no versículo ah, versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois eles levantará o outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, Daniel aponta, não é que o chifre, depois o capítulo 8 vai falar já de outro chifre pequeno, mas que está falando do mesmo personagem também. Não é? Então, essa cabeça que aparece aqui em Apocalipse, capítulo 3, o verso 3, dá a impressão que é o mesmo personagem que Daniel está falando, sim? Que seria o anticristo. Sim? Ou seja, e falando do anticristo como uma pessoa, porque ele tem uma boca, sim? E com essa boca ele diz coisas bonitas. O que diz, Janine? Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca, proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante quanto tempo? 42 meses. Quanto era 42 meses? 3 anos e meio. O mesmo que os dois testemunhas, o tempo que eles iriam estar a trabalhar, que era 1260 dias. 1260 dias, 3 anos e meio, 3 dias e meio, um tempo, 2 tempos, meio tempo, está a falar sempre do mesmo período de tempo. Sim. E aqui, esse personagem, que é a cabeça, não é? Ele vai agir durante 42 meses, ou seja, é um tempo curto, não é um tempo completo. Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Versículo 7. Também lhe foi permitido atacar os santos. Estamos a falar do mesmo personagem? A parte triste aqui é que ataca os santos e os santos pisam na cabeça do capeta. O que acontece? E vence-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, desculpa, língua e nação. Como assim? Que ataca os santos e os vence. O que pensam desse texto ali? Os irmãos de Zoom podem falar também, sim? Deus e os santos sempre eram espíritos, né? Sim, mas aqui fala de que são vencidos. Sim. E, de novo, nós precisamos ali voltar para Daniel, para entender. Sim, para entender. Lembra, estamos no versículo 25, capítulo 7 de Daniel. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Quase parece nosso tempo, não é? E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para retirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Sim? Por que esse personagem ali pode atacar os santos e pode magoá-los? Será que nós temos outro texto bíblico que nos ajude a entender essa situação? Lembram de algum texto que fale disso?
tinha vontade aqui, eu vou falar na época. Uhum. Vamos a 2 Tessalonicenses. Deixa-me só abrir duas Bíblias ao mesmo tempo para não perdermos e não. Capítulo 2. Podemos ler os primeiros 6 versículos? Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito ou palavra ou carta atribuído indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha apostar vidas e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que opõe-se, levanta como tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis que o detém para que seja revelado no tempo certo. Ok. Então, quando que vai ser o fim? Mas quando apareça o homem da iniquidade, que aqui diz a modo que o chama, não é Paulo aqui, não é o homem da iniquidade, o filho da perdição. João vai falar do anticristo. Sim, nas suas cartas ele fala do anticristo. Mas ele não, ou seja, o fim não vai acontecer, porque o que acontecia na igreja de Tessalônica? Havia alguns que falavam que o Senhor já estava perto. É a mesma coisa que nós ouvimos agora, né? Guerras aqui, guerras lá, o pessoal é aqui, o louco era o Trump, não é, que ia apertar o botão vermelho, agora só apareceram dois loucos que têm o botão vermelho, não é, que a coisa pode aquecer mesmo na Índia e Paquistão. Mas ainda não vai ser o fim. Por quê? É necessário que aconteçam duas coisas, segundo Paulo aqui. Que duas coisas têm que acontecer? Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia, irmãos? Sim, do verdadeiro evangelho. Sim. Então, vai chegar um tempo onde a igreja que nós conhecemos já não vai ser mais a igreja que nós conhecemos. Sim, vai haver um abandono geral da fé. Então, a fé de muitos, Jesus próprio falava, a fé de muitos se esfriará. A fé de muitos se esfriará, ou seja, falando justamente de que muitos vão voltar para trás. Mas também tem que aparecer alguém e seja revelado o homem da iniquidade. Sim, seja revelado. E ali ele dá uma descrição muito parecida àquilo que nós vemos aqui em Apocalipse, no qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Sim, que é a descrição que João está a fazer na sua visão daquilo que está acontecendo. Voltamos a Apocalipse. Sim? Também lhe foi permitido, versículo 7, atacar os santos e vencê-los, foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra o adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ao início do Apocalipse, nós tínhamos falado que Apocalipse tinha um tema que era central. Qual que era o tema do Apocalipse? Lembra, senhor Daniel?
Mas é que tu estás ali com o quadrinho, não é? Então, mas era esperança. Apocalipse foi escrito para dar esperança aos crentes. Então, quem que vai ser, que eu vou colocar assim? Depois, né, a capa, a mensagem principal era o Evangelho. Sim, para os crentes, não é? Mas revelando também que aqueles que acreditam serão salvos. Isso é, não é? Então, mas aqui é interessante dizer que todos os habitantes da terra o adorarão. Mas graças a Deus o versículo não para por ali. Ele faz um mas ali, não é? Quem que são os que adoram aquela cabeça que aparece ali? Eles que não estão no Aqueles que não estão escritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro. Sim. E interessante aqui a maneira que João coloca, porque diz que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? Não é que Jesus foi morto faz 2000 anos. Como que ele foi morto desde a fundação do mundo? Porque, de novo, Deus, quando faz a história, quando Deus planifica o que vai acontecer, Deus não reage aos eventos. Ele é a causa dos eventos. Tudo que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo é aquilo que está a acontecer em todos os séculos da história da humanidade. Sim. Por isso que aqueles que são salvos têm a certeza de que são salvos desde antes da fundação do mundo. E é interessante, não é? É muito interessante. Eu estava pensando, puxa, a Bíblia inteira está falando sobre isso, como que a gente não chegava a isso antes? Sim, por isso que a questão é, e isso é muito importante para os tempos que nós vivemos, não é? Porque estamos a falar com o pastor Ismael esses dias, há tantas pessoas crentes, entre aspas, não é? A vender curso. Mas já estamos no, olha, sim, até Trump já fez uma figura dele como papa, e o homem está a rir-se, não é? Ele manda, então ele pode fazer o que ele quer. Mas eles já interpretam isso como uma sinal, olha, você está a sentar no trono de Deus. Aplicar Apocalipse 3. Mas o que que nós temos que lembrar? E isso aqui é muito importante para aquilo que vem a seguir. Lembrar, quem adora a besta, quem adora o dragão, quem adora o anticristo, quem segue o anticristo, são aqueles que os nomes não estão no livro do Cordeiro. Sim. Se alguém tem ouvidos, ouça. Lembra as primeiras 7, ou seja, as cartas das 7 igrejas? Se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui João está a voltar a repetir isso. É importante ouvir. Sim. O que é importante ouvir? Versículo 10. O que diz versículo 10? Não leva para o cativeiro vai. Para alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E está a perseverança e a fidelidade do Senhor. Interessante. Sim. Crentes vão pisar na cabeça do capeta. E quando vocês sejam perseguidos, vocês se vão levantar e vão atacar e vão vencer. É isso que diz ali? Não. Onde está a prova de que eu sou parte daqueles que têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro? Aquele que é perseverante. Sim? Aqui estão a perseverança e a fé ou a fidelidade dos santos. Sim? Ou seja, vais ir preso? Sim. Vai preso. Vai ser morto a espada? Morre a espada. Mas onde que está a tua confiança? Onde que está a tua esperança? Sim. Tua esperança está
no Senhor da história, naquele que está por cima de tudo. É interessante que perante aquilo terrível que João fala no versículo 7, não é? De que vai ser-lhe permitido atacar os santos e vencê-los, vem uma palavra de esperança. Se tu eres realmente crente, tu vais a perseverar, não pela tua força, sim? Não pela tua força. É Deus que nos faça perseverar, é Deus que faz a obra em nós, e Ele que nos vai ajudar a manter-nos firmes. Comentários até aqui? Perguntas? Aqui há mais a século XXI, não tem também não ter que ver com a forma como eles, sim, a forma como também traduziram, porque enquanto, por exemplo, eu sei que aqui estava aqui a ver, a encontrar-se com a ISV e com a Nova Almeida atualizada também, estão a colocar a hipótese de alguém ser, não é, ir para o cativeiro e ser morto, para ser morto à espada. A forma como eles traduziram na Almeida século XXI e as referências cruzadas que dão depois, era mais, não sei, pronto, a forma também como optaram, talvez por traduzir, ou uma das formas que dá para traduzir, mas parece fazer um bocado de referência, não percebi bem porque no contexto da passagem há a pena capital, no sentido de, porque diz que se alguém matar a espada, e não é se alguém for para ser morto, como está na ESV, por exemplo, e como na Almeida Nova atualizada, aqui está. Se alguém mata na espada, é necessário que seja morto à espada. Isto faz a referência de Gênesis 9:6, também faz referência a Isaías 31, 33, 1, e Jeremias 15:2, mas no caso de Jeremias 15:2 já está a falar nesse sentido. Quem vai para o cativeiro, quem vai adoecer, quem vai ser morto, então, mas então, não quero, digamos assim, desconversar nem expressar, mas pelo menos normalmente século XXI optaram por dar esta ênfase a traduzir desta forma. Não sei se pode ter alguma a ver ou com a ambiguidade do grego aqui, ou alguma questão de manuscritos, não sei se pode haver alguma divergência de manuscritos. Sim, sim, é. Mas no sentido de, até no contexto, eu percebo porque esta é referência, se alguém matar a espada, é necessário que seja morto à espada, não percebo bem porque no na primeira parte do versículo, se alguém levar para o cativeiro irá. Ok, já estou a perceber, ok, estou a perceber. Ou seja, tem a ver com uma vaga, já percebi. A forma como eles traduziram tem a ver com, digamos assim, os malfeitores que fizerem isto, vai acontecer igualmente isto desta forma. E as outras estão a falar de outra forma. Estão a falar de os santos podem passar por estas coisas, podem estar destinados a realmente a passar por estas coisas, enquanto aqui, ou seja, se alguém levar, ao meio desse século XXI, se alguém levar para o cativeiro irá, ou seja, se alguém levar outros para o cativeiro, a sua condenação é superior à mesma paga. E depois, se alguém matar à espada, é necessário que seja morto à espada. E depois conclui, aqui está a perseverança e a fé dos santos. Só que, como estava a ver a ISV e a Nova Almeida atualizada, estão de forma diferente. É aquela coisa, se alguém está destinado para lhe acontecer isso, vai acontecer. Seja ir para o cativeiro, seja morrer à espada, mas ainda assim os santos vão perseverar em todas as coisas. Sim. A ideia, a forma que eu interpreto ali, ou seja, que eu entendo como a Almeida século XXI traduz, não é? No sentido de é como se fosse uma causa e consequência. Se alguém levar para o cativeiro, sim, eu talvez colocaria ali, porque o texto que eles usam pode ser entendido dessa maneira, não é? Se alguém te levar para o cativerio irás, não é? Percebo a ambiguidade, mas diria que aqui, em termos do português que eles colocam, diria que não está bem interpretado dessa forma. Ou seja, no português está a perceber, porque diz aqui que alguém levar
O meu Se alguém- também leva. Sim, leva. ok. Não, é a Mas- institucionalizada. Se alguém leva. Mas abaixo também tá. Se alguém matar a espada, eu também fiquei com essa. Ou seja, pronto, ao menos século XXI, neste caso, vai seguir numa interpretação usada na área também, que é se alguém quiser isto, vai acontecer a mesma coisa. Uhum. E a ESV e a nova Almeida atualizada, e no caso da Almeida Corrigida e Fiel, estão na linha de como que se alguém estiver destinado a que isto lhe aconteça, vai lhe acontecer isto. Um bocado porque é isto. Porque Jeremias 15:2 dá mais nessa linha de como se alguém estiver destinado a que isto lhe aconteça, é o que lhe vai acontecer. Sim. E por isso é que eu estava a dizer, eu creio que pode haver alguma ambiguidade aqui no grego, ou pode ser uma divergência nos manuscritos, digamos assim, que pode dar a entender que as pessoas poderão ser alvo destas coisas, e o outro alertar de quem fizer isto vai acontecer a mesma coisa. Mas, porque daí eles estarem a invocar o Gênesis 9:6 e Isaías 33, o que é? A alerta de se tu matares, a pena adequada é que morras também, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso Sim. não pode tentar Só que ali não tem sentido com o contexto, não é? É o que eu estou a dizer, mas já não sei porque é que a Almeida foi atualizada e a Almeida século XXI traduziram desta forma. Eu gosto de dizer, num contexto eu não percebi o porquê, porque concluí dizendo aqui está uma perseverança e a fé crescente. Por isso. Concluí assim de uma forma um bocado esquisita. Fica quase do género de os santos não vão levar pessoas para o cativeiro e os santos não vão ser assassinos, quase como se fosse, ou seja, como se fosse, os santos não vão andar a praticar este tipo de pecados, mesmo sofrendo perseguição, mesmo que sofram perseguição, os santos não vão fazer escravizar, os santos não vão ser assassinos, e pela sua conduta, digamos assim, vão atestar a sua fé, pelas suas obras vão demonstrar a sua fé. Era a única forma que eu teria aqui de harmonizar a forma como traduziram, não é? Tanto no caso a Almeida atualizada, que já não é, lá está, a ESV já não traduz assim, a ESV está exatamente a tradução seria para o português. Se alguém está para ser levado, ou é para ser levado cativo, vai para o cativeiro, irá para o cativeiro. Se alguém é para ser morto à espada, ele será morto à espada. Exato. E tal como na Almeida atualizada que está, se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Porque elas são intercambiáveis, naquela versão bilíngue, são essas duas versões. A Almeida atualizada é muito próxima da ESV do inglês. Vamos ver, espero, se aqui o interlineado Depois eu da internet não consigo ver o interlineado de... Deixa eu compartilhar aqui, não é? Só para ver se conseguimos chegar aqui, não é? Dá? Pois, lá está, eles são introduzidos, digamos assim, bem para traduzir. Este é Maluxian, Capsida. O ex, eu saiba, é aquela ideia que é para dentro. Quando é ex, é para dentro. Quando é ex, é para fora. Sim. Então aí seria, se alguém, lá está, e por isso é que falta é que nós temos que introduzir palavras nas nossas línguas para entender melhor. Uhum. Mas aqui está literalmente assim, exatamente, se alguém para o cativeiro ele vai, porque é isto, ou seja, e por isso é que aí se pode optar por se alguém é para ir ou se alguém levar outros. Por isso talvez então neste caso parece-me que pode ser mais uma ambiguidade. Por isso é que colocando entre... Sim, e tem parênteses retos, porque é uma inserção para ajudar a entender melhor o contexto. Só que aí talvez seja uma decisão de quem traduz. Sim, eu tradutor. Vira uma decisão de quem traduz. Eu fico pelo contexto, eu fico mais com a questão de... Serão levados? Sim, pelo contexto não vais entender. Não, é isso que eu estou a dizer, pelo contexto.
Sim, o contexto é, se alguém está destinado a passar por estas coisas, vai passar. No final fala que é a perseverança cristã. É aqui, por isso, aqui está, não é? Está falando. Essa cruzada faz no 14, no capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Sim, sim, sim. Por isso que eu fico com isso. Mas é interessante poder pensar Esta não está à espera. Por isso eu não gosto do versículo 21. Ah, não, mas a Ara também Não, e a Ara também. Também. É de Nicodemos, mas pronto. Ah, Ara? ele Era do Saião. é de Saião, mas o Nicodemos recomenda, não é? Então, Ok. Na verdade, eu tenho ela porque eu vi no vegetariano. Não, mas isso é os comentários. É, sim. Porque a tradução é da Pensar Sociedade Bíblica do Brasil. Pronto. Podemos complicar um pouco mais a coisa? Vamos ao versículo 11. O que diz versículo, capítulo 13, versículo 11 de Apocalipse? Voltamos lá. A primeira besta era o poder político, militar, governos, sim? E de uma das cabeças aparece o anticristo. Sim, ok. Aqui aparece outra questão. O que diz? E ainda outra besta emergiu da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, aparece uma besta do mar e agora aparece uma besta da terra. Sim? E ele tinha 2 chifres, semelhantes aos do cordeiro. Por que essa conexão que hace João ali? Sim, sim. E ele falava, interessante, fala de novo, mas falava como um dragão, versículo 12. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curado. Essa besta trabalha em favor da primeira besta, não é? E adorassem aquele que foi milagrosamente curado, não é? Vamos fazer um pequeno spoiler. Deixa-me só ver onde que foi o spoiler. Não. Os comentários são a tradução do The Spirit of the Reformation Study Bible. Está diz na primeira página. É uma versão em inglês que eles depois usaram nos comentários dela. Mas supostamente o pastor Augusto recomendava esta como uma Bíblia de estudo. Sim, sim mesmo. Sim, agora a melhor que eu recomendar é aquela da Fiel, da Fé Reformada. E aqui o Thomas Nelson também é falado muito bem da Thomas Nelson, que já tem português também, tem português também. Então seria que acho que. Não estou a olhar aqui, eu queria... Parte reformada, né? Sim. Sim, entendo. Sim. Como é que está disponível mais falar de sim, que nem são obrigatoriamente comentários desse mundo, não é Rio de Janeiro mesmo, por isso é que eu tenho que ficar se isso levava no Rio de Janeiro, se não era nem a tradução usada no Rio de Janeiro, nem os comentários do Rio de Janeiro. Mas nos anos Não, perdeu-se aqui o meu... Eu tinha anotado, mas não sei onde coloquei. Vamos ver se consigo. Queria fazer uma comparação. Eu estou confusa, são 2 bestas. Sim, são 2 bestas. Por isso que é importante, né? Agora, essa segunda besta, ele fala
e ele faz que sigam a primeira, não é? Versículo 13 talvez nos ajude um pouco mais. O que diz o versículo 13? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante Uau. dos homens. 14? Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Interessante, fazia sinais. O que nos faz lembrar? Alguém que faz sinais. Quem que fazia sinais? Marcos 16. Quem que foi dada autoridade para fazer sinais? Sim, seria os apóstolos, não é? O que representa a cristandade. Não é? Depois nós vemos que isso é transmitido à igreja também. Ah, essa vez tem toda a ideia, ou aponta, não é? E geralmente é o consenso de que está a representar uma espécie de religião, sim? Ou um falso profeta, porque fala, não é? Mas é interessante porque ali diz que, versículo 11, não é? Parece como um cordeiro, pero fala como dragão. Como que nós podemos distinguir um falso profeta? Não pelo que faz, não por aquilo que ele, a maneira que ele se apresenta, o profeta Mirim, não é? Famoso agora, mas por aquilo que ele diz. Quando ele fala, tu percebes que não tem nada a ver ali com o texto bíblico. Então, nós temos uma besta representando o poder político-militar e outra besta representando a religião, aquele que porque ele faz que eles adorem, não somente isso. Olha o que versículo 14 diz que eles convence aos habitantes, ou ele faz que os habitantes da terra fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera, não é? Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Interessante. Sim. Passa sinais. Qual que é o signo, como que é? A grande coisa que o pessoal procura hoje em dia? Sinais. E se fazem sinais é porque é de Deus. Se cura, se ressuscita, se faz isto, faz aquilo, é porque é de Deus. Mas é interessante, não é, que essa besta, ele faz tudo isso. Para quê? Para enganar aqueles que o nome não estava escrito no livro do Cordeiro. Sim. Ele dá fôlego de vida, faz que a imagem da besta também tenha vida, não é? Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Interessante. E aqui entramos na parte. Tan, 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 tan. Sim. Para que ninguém pudesse, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Sim. É interessante, não é, que a religião é que faça que as pessoas adorem aquele que não é Deus. E isso é na história do ser humano. Sim. Por que que nós temos que ser tão cuidadosos com qual é o Deus que nós estamos a seguir?
e como nós estamos a seguir esse Deus. Porque existe o grande risco de nós estarmos a praticar ou viver uma religião que não é verdadeira, sim? Que não é verdadeira. Esse aqui, ele vai falar de grupos de pessoas. Versículo 16. Quem são? Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Quantos tipos de pessoas são? É verdade, né? É importante, é um detalhe importante. 6? 6. Sim. Vamos voltar um bocadito para Esqueci dos minutos. Apocalipse capítulo 6. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha. Está a falar do mesmo grupo de pessoas e está a falar do juízo de Deus sobre essa pessoa. Lembram? Aqui estamos já no sexto selo, no capítulo 6, a partir do versículo 12, o sexto selo, está a falar já do juízo final de Deus sobre essas pessoas. O mesmo grupo de pessoas que Apocalipse 13, não, 13, como é que depois, ali, 13, 15, 13, 16, desculpa, são obrigados pela besta, pela segunda besta, para colocar uma sinal na mão direita ou na testa. Sim. Qual é esse sinal, irmãos? Verso 18. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Isso tem que ser, os detalhes são importantes, irmão. É número de homem. Seu número é o chip que vai ser implantado nos nossos cérebros. A É a vacina. vacina. É isso. Qualquer outra coisa que foi falado. Pronto, esse já passou de moda, não é? Mas é o código de barras que vão colocar. Essa é antiga, essa foi a primeira, né? Antes que aparecessem os chips, não é? Ah, qual que é a marca, irmãos? Uhum. Fala aqui existe sabedoria, porque diz no versículo 17, não é? Para que ninguém pudesse, desculpa, 18, 16, temos, ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta, ou o número do seu nome. Que existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcula o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. O 6 representava quem no Apocalipse? A imperfeição, né? Sim, mas tem a ver com outra coisa também. É... Ai, meu Deus. Eu também estou perdida com esse número. O sexto selo era... O que acontecia no sexto selo? Íamos todos para o céu. Não. Ilha, né? Sim, juízo de Deus. Sim. Sobre os ímpios. Sim. A outra importância, número 6, nós acabamos falamos isso domingo passado, claro que se não estiveram, não vai ser complicado.
Ah, o que aconteceu no sexto dia da criação? Primeiro dia, Deus cria a luz. Segundo dia, animais e o homem. Então, geralmente, na Bíblia, o número 6 representa o homem. Por isso que diz aqui, e João está a falar, é número de homem. Sim? Está a falar do homem, não está a falar elementos externos, não está a falar de tecnologia, não está a falar de nada, está a falar de, tem a ver com o ser humano. Sim? Esse número particular, número 666, ah, dá a ideia de que é alguém elevado à Três. terceira potência. Sim, terceira potência. Que aplicando um método que os judeus usavam muito, não é? Que era a gematria, é colocar valores às letras. Sim? Então, cada letra do alefato, que é o alfabeto hebraico, te corresponde a um número. E se tu fazias o nome de alguém passar, não é, nesse caso do português ao hebraico, ou no tempo de João, do grego para o hebraico, e colocavas, por exemplo, Nero, aparecia a soma de 666. Sim. Então, o que João estava a falar? Qual que é a marca que Nero fazia? Nero, possivelmente na época que foi escrito, há um debate sobre isso, né? Mas possivelmente na época que foi escrito Apocalipse já estava morto. Havia um novo Nero redivivo, que eles chamavam, não era, que era o Domiciano, que falavam que era o novo Nero, o Nero ressuscitado. É, mas isso já depende de qual interpretação da escritura de Apocalipse nós seguimos, se foi no ano 70 ou se foi no ano 90, não é? Dependendo disso. Mas isso não é importante. O importante é, de novo, o que os seguidores, desculpem, o que fazem aqueles que têm o nome ou o número da besta? Qual é a característica deles? Mentirosos. Sim, não, mas mais que isso. Sim, versículo 3 e 4. Também vi uma das suas cabeças como se tivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderia batalhar contra ela? Sim. Deixem-me vos lembrar de outro texto do Apocalipse que é importante. Apocalipse capítulo 7. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Faz lembrar, irmão Joaquim. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem as árvores, até que hajamos. O que diz ali? Selarmos na fonte, serve do nosso Deus. Ok, interessante, não é?
Ou seja, antes da marca da besta, antes que a besta marque aqueles que são seus, Deus já marcou aqueles que são dele. Então, o que que significa a marca da besta? Ou seja, quem que leva a marca da besta? Aqueles que são de Satanás e adoram a Satanás e seguem a Satanás. Jesus colocaria isso de uma maneira muito simples. Sim? Vocês não podem acreditar em mim, ou não querem acreditar em mim, porque vocês são do vosso pai, o diabo. Simplesmente com isso. Então, a marca da besta não é uma coisa que vai acontecer no final. É uma coisa que aconteceu desde... Quem foi o primeiro marcado, irmãos? Interessante, não é? E Caim é crente ou não? Eu me difícil. Mas a Bíblia fala. Caim era mau porque era do maligno. Sim, era do maligno. Então, essa marca não é que vai acontecer no final dos tempos. Satanás já está a marcar quem são seus, mas ele não pode marcar a nenhum que seja de Cristo, porque Cristo já marcou. Faz diferença isso ou não para nós isso? Deveria, não é? Porque isso vai acabar com muitas daquelas ideias estranhas que há por ali, não é? Não é nada visível, nada, tipo... Não. Agora, o problema para nós surge, e onde geralmente os questionamentos vêm, não é? É quando, não, mas ali diz que não vai poder comprar e vender, que não vai poder fazer negócios, sim? Ah, está fácil a vida na Europa, não é? Porque há leis que falam que se tu trabalhas, tu tens que dar quase 45% dos teus ingressos a quem? Ao Estado. Sim? O que o mundo fala que tu faças? Não pagues impostos. Fuge. Tenta encontrar a volta. O que um crente vai fazer? Vai pagar na mesma, ainda que talvez vai perder o seu negócio. Talvez por causa de o que acontecia no tempo de João, sim, por o facto de eles não se curvar perante o imperador, eles eram presos como mínimo, perdiam seus empregos, tinham que fugir ou eram mortos. Então, ninguém que não tenha a marca do príncipe deste século vai estar tranquilo, porque nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Então, isso que tem que nos dar medo. Se a coisa é muito tranquila, se eu vivo a vida como se tudo fosse cor de rosa, alguma coisa, alguma coisa está errada. Sim? Porque nós temos um inimigo das nossas almas. E ele não vai estar tranquilo. Sim? Ele não está tranquilo. Se nós lembrarmos Apocalipse 12, não é? Fala que ele foi à terra, no versículo 17, a dar massagem aos descendentes da mulher. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mais para frente, irmãos, nós vamos ver que a besta do mar, a besta da terra e o dragão conformam uma falsa trindade. Sim. É, de novo, oposição, mas imitando sempre a Deus. Lembrem que o Satanás é sempre o grande imitador. Mas nós precisamos acabar com esse mito dos 666. Comentários, irmãos?
Ali o grande homem das conspirações, algum comentário? Ah, agora não tem mais, não. Isso sim, cara. Ah, Já estava já tramando aqui uma teoria. comentários, irmão? Alguma pergunta? Eliane? Amanda acho que já dormiu. Tô aqui, tô Tava, quietinha, mas tava dormindo mesmo. Olha a vozinha dela. Tô aqui. não, É. tô com dor de cabeça, tá muito chata. Alguma pergunta, irmãos? Deixa eu falar. E só na questão do número mesmo, igual você falou o negócio do Nero, era porque a representação que ele tinha na época, é isso? Sim, porque eles estavam sofrendo perseguição naquele tempo. E no sentido, lembrando que aquele debate que nós fizemos, não é? E sobre a perseverança, mas há perseguição. Então, quem é que está a perseguir? A mensagem de João para a igreja é: lembrem, quem que você está a perseguir é o próprio dragão. E os seus, e os seus. Aqueles que estão a segui-los. E eles têm já essa marca. Vocês têm o selo de Deus. Eles têm a marca do dragão. Mas O que sobrou agora para a gente ver é quem é que vai ser o danado, né? não preocupes, quando apareça, vai ser evidente. Mas é bom já, né? Você fica naquela expectativa, né? Botaram até Trump aí de papa, rapaz. E Eu ri agora demais. começa a troca do Papa também, eu vi umas críticas falando algumas coisas. Sim, a teorias há muito, não é? A minha preocupação sempre é quando os crentes entram nisso, não é? Porque a Bíblia é muito clara. Jesus foi muito claro. Ninguém sabe o dia e a hora, número um. Número dois, Deus é que está no controle. Ou seja, eu posso me preocupar, eu posso começar como que é, a me preparar, eu sei de irmãos, não é, que falam, ok, eh, vamos a comprar um terreno nas montanhas e vamos morar lá, sozinhos. Vamos fugir desse mundo, porque não Vamos queremos... comprar um kit de sobrevivência. Não, isso sim, isso é... como que é? Mas a pergunta é, não é aquilo o que Satanás vai fazer. A Bíblia é muito clara disso. Não é? A pergunta é como que nós estamos em relação às coisas. 12 horas, nem 12 horas, na Espanha foi 12 horas, 6 horas sem luz. Mexeram com a nossa segurança. Já fiquei 3 dias para ter Sim, mas a questão é, nós estamos muito confiantes. E o que vai acontecer quando ser 3 dias? Que nós não possamos tirar dinheiro do banco, porque nós estamos confiantes que sempre vai estar lá. A internet, ou seja, estava à espera, lamentavelmente não há registro, não é? Mas de gente a suicidar-se porque não pode entrar no Instagram, não é? Ou TikTok. pior para mim foi não conseguir falar com o Thiago, porque nem por ligação normal, tipo, consegui falar. Aí quando voltou, tinha lá várias ligações dele. Eu falei, você disse para eu não me preocupar, você. Mas sempre ou seja, todas essas situações, mesmo com a questão do Covid, não é? O análise que nós precisamos fazer é onde que está a nossa segurança, nossa certeza. Não é? Porque muito facilmente somos levados com o mundo, aquele desespero. Ok? Quantos de nós saímos a comprar papel higiênico
também, não é? Não, mas eu estou falando só no sentido Aquela histeria sim, que fala, sim, mas, coletivo. mas nós precisamos lembrar, Vesta do Mar, há um sistema político, ou um sistema de poder, ali está a falar de um sistema de coisas, sim, e há um sistema religioso também, que trabalham juntos. Essa que é a grande questão. Então, nós não podemos colocar nossa confiança nenhum, em um, nem no outro. Nós precisamos colocar nossa confiança naquele que venceu. E essa palavra está em passado porque ele venceu, não é que vai vencer. Satanás pode ganhar, pode acabar com a igreja como nós conhecemos, mas ele já está vencido. Sim? Ele já está vencido. E o interessante não é lembrar, quando o anticristo apareça, é porque o fim está perto. Tá, ali não vai fazer, o importante, Diogo, não vai ser quem, mas olha, o tempo acaba. O tempo acaba. Sim? E uma última pergunta, quando que a igreja vai acabar, irmãos? Como nós conhecemos, sim. Não, mas lembra, Daniel fala, né, que foi dado poder para lutar contra os santos, vencê-los. Apocalipse 13 também. Foi-lhe dado poder para, foi permitido atacar os santos, né, fazer guerra aos santos e vencê-los. Quando que vai acontecer isso? Parece que é antes de surgir o anticristo. Sim, mas é quando o último escolhido seja salvo. Quando isso aconteça, é porque já não há mais salvação, acabou o tempo. Então, parece um contraste de sensações, não é? Nós estamos naquela, vai acontecer, mas também o fim está perto. Jesus falava, aqueles dias vão ser Abreviado. abreviados por amor dos eleitos, dos escolhidos. Ou seja, quando o último eleito seja salvo, a igreja já não tem razão de ser. A igreja como nós conhecemos. E voltamos a 2 Tessalonicenses 2. Aquele que o detém será tirado. Quem que detém o poder de Satanás? Por que o anticristo não aparece ainda? Será pregado este evangelho todas as nações. Então será o fim. O evangelho ainda está a atuar. Ainda há pessoas a ser salvas. Ainda há eleitos que precisam ser escuchar, ouvir, para ficar saindo no espanhol, ouvir o evangelho. Sim. Mas isso nos tem que encher de esperança, irmãos. Isso nos tem que encher de esperança. Eu tenho esperança. Eu tenho netos. Netos dos meus filhos e agora netos de coração, não é? E eu oro pela salvação deles. E se ainda não apareceu o anticristo, eu tenho esperança que o Senhor os salve. Então, depois quer dizer, os filhos de crianças acham depois. Se é que vão nascer, não é? É isso que eu estava pensando. Se é que vão nascer. Mas como já quase não haver crentes, então. Isso aqui é a questão, não é? Mas quando isso aconteça, nós tenhamos. Assim, não quer dizer só a questão da vontade do Pai. O abandono verdadeiro. Então, as igrejas que heresias e falsos profetas se incluem. Sim, faz parte da apostasia. Sim, por quê? Porque estão a mostrar um caminho que não é um caminho estreito, que supostamente aponta para ali, mas na realidade estão a levar as pessoas a um caminho amplo. Não é? Então, não são igrejas verdadeiras. Não são igrejas verdadeiras. Por isso que é tão terrível, não é? O pessoal fica zangado quando eu teimo, não é, no sentido de não, são seitas, são coisas que não podemos compactuar. Mas é que é muito terrível o que está acontecendo.
igrejas, tem nome de igrejas, pode até levar no cartaz batistas, não é? Mas levando pessoas do inferno, isso terrível, é terrível. Fazemos o que podemos, como diz, aí tem, com a luz. Tu te estás a ver, Maranhão, Oi. te estás a ver a imagem ali com a luz ali detrás e aquele halo na cima da tua cabeça. Ah, isso é escolhido, isso é escolhido. Pronto. Alguma coisa mais, irmãos? Eu fiz aqui um apontamento um bocado sectário, bombástico, no sentido de que, tendo em conta o que nós falávamos hoje, e a descrição em particular, e a ênfase que é dada pela segunda besta à questão dos sinais e maravilhas, e estamos a falar como é que a segunda besta representava a religião do anticristo. Ou seja, uma das grandes marcas da religião do anticristo é a procura, a busca dos sinais e maravilhas. Sim. Ou seja, os meios que andam à procura e a dar ênfase em sinais e maravilhas estão alinhados e a propagar a religião. Eita! Deu para entender o que falou o pastor? Ou mais ou menos. Ok, o que ele está a falar é que se como que a característica dessa segunda besta que aparece aqui no capítulo 3 do Apocalipse é fazer sinais e prodígios, sim? Será que aquelas igrejas que estão a enfatizar isso não estão, eu estou a fazer mais doce, não é? Ele falou mais, não estão alinhadas com O anticristo. a religião do anticristo? É uma teoria, né? É uma teoria, né? Vamos estudar isso aí, vamos analisar. Essa é a questão, mas, ou seja, é interessante se nós pensamos, por exemplo, Jesus falando, não é, em Mateus capítulo 7, naquele dia, muitos me dirão, em teu nome nós fizemos isso, fizemos sinais, milagres, não é? E Jesus vai falar, Nunca vos conheci. nunca, isso vai ser terrível. Partai-vos de mim, fazedores do mal. Não é? Mas, o pastor, Sim. voltando a essa questão aí que o pastor falou, e isso aí já faz um tempinho já que eu venho analisando a questão do sistema, né? Como até agora que ficou mais claro mesmo, nessa questão da política e da religião, né? Como elas estão se alinhando, né, para a chegada desse ser, né? Desse homem do anticristo, né? Eu cada dia vejo as notícias na economia, a geopolítica, vejo bastante isso e como as coisas estão se batendo uma com a outra, preparando o terreno para ele. A medida que eu uso, irmãos, nesse sentido, não é a questão, ainda que eu gosto muito de política, não é? E eu gosto muito também da economia, mas não é essa a medida que eu uso. A medida que eu uso é quanto que o evangelho está a ser pregado. E há grandes regiões do mundo que o evangelho ainda não chegou. Então, os sistemas podem parecer alinhados, mas ainda falta, há muito trabalho por fazer. Sim, é como eu falei, né? Ainda está sendo preparado. Está preparando o terreno para ele. Mas esse terreno já vem sendo preparado desde Caim. E apoio. E a turma ainda está lavrando ainda até hoje.
É isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, irmãos, vamos orar. Não sei se bueno, Amanda está coitadinha. Vamos orar por ela. Ou Manuela tem Obrigada. alguma questão. Manuela, está tudo bem? Sí, todo bien, todo bien. Ok. Estoy resfriada porque llegué tarde y de la montaña cogí frío allí, me resfrió un montón. Pero estoy contenta de oír que la marca de la bestia no es aquello que os conspiranoicos dicen, ¿eh? Que bom. Não, não. É a primeira vez que eu olho, né? Bueno, a segunda, já ouí do Pastor Carlos, a segunda vez, fico contenta assim, né? Ok, É também que não há que ir para as montanhas nem nada disso. isso. Motivos de oração, sim, a situação com os vizinhos de arriba